Boa tarde a todos. Que nos abrilhantou com uma explicação muito precisa sobre o funcionamento e a arquitetura do CARF na esfera federal, que termina por ser replicado posteriormente para as esferas estaduais e municipais. Eu queria agradecer a oportunidade de voltar a Montes Claros. Eu conversava com alguns colegas, estive aqui no ano de 2000, dando aula numa pós-graduação da Unimontes, e depois voltei em 2001 para dar aula na pós-graduação da Faculdade Santo Agostinho. E várias outras vezes aqui estive presente, aí desta feita pela UAB, a também trocar impressões, falar um pouco sobre direito administrativo com os colegas de Montes Claros. Então, para mim é uma satisfação enorme voltar a essa cidade, ver que a plateia é formada em boa parte por estudantes e também por profissionais que militam no âmbito da administração pública e do direito, tanto administrativo quanto tributário, de modo que eu vou tentar, no pouco tempo que tenho, sintetizar esse tema que, de fato, vem me causando um pouco de desalento no estudo do direito administrativo, justamente porque é necessário, sempre que nós discutimos uma disciplina, que nós tenhamos em mente a história, a origem e a estrutura dessa disciplina, os princípios que sustentam as ideias principais dessa disciplina, justamente para que nós possamos fazer um comparativo entre esses aspectos da origem e dos princípios com a atualidade, para entender se o direito administrativo que nós aprendemos nas escolas, lemos nos manuais de direito administrativo, ainda efetivamente é o direito que vem sendo aplicado no dia a dia da administração pública brasileira. Então eu começo, e por isso o nome Direito Administrativo no Divã, fazendo uma espécie de regressão, no sentido mesmo da psicanálise, ou seja, no sentido de uma indução a determinados estados de memória, que nos remontam, então, às origens do direito administrativo e aos princípios principais que o sustentam. Um grande autor espanhol, de nome Rafael Entrena Cuesta, quando ele estabelece as bases sobre direito administrativo, ele diz que a disciplina se edifica sobre dois princípios basilares. Número 1, o princípio da separação dos poderes. Por quê? Porque a separação dos poderes é que garante a possibilidade de um indivíduo tocado pela atuação do Estado vir a responsabilizá-lo perante um órgão independente, obtendo, consequentemente, a indenização correspondente ao dano. E, em segundo lugar, o princípio da legalidade, que funciona como uma espécie de princípio-chave do direito administrativo, porque justamente o Poder Legislativo começa a estabelecer balizas de atuação para a administração pública, e à medida que essas balizas não são respeitadas, causando os danos aos cidadãos, o cidadão tem o direito, então, de ir ao Poder Judiciário, ou à jurisdição, melhor dizendo, e buscar, então, a reparação correspondente. De modo que os dois princípios estão na base do direito administrativo: separação de poderes e princípio da legalidade. É bem verdade que o direito administrativo, quando nasce, ele nasce sob as bases ou sobre as ideias dos teóricos iluministas, que entendiam que a lei era síntese da vontade geral e, consequentemente, estabelecendo-se limite à atuação dos indivíduos, ela traria, do ponto de vista do exercício da atividade administrativa, uma melhoria,
uma busca do atingimento daqueles fins ou das finalidades que a lei estabelecesse. Acontece que o berço do direito administrativo mundial é a França. Lá, por uma interpretação pitoresca que os revolucionários franceses fizeram da teoria da separação dos poderes do Montesquieu, o que aconteceu foi que a jurisdição, ou o local onde os conflitos com a administração pública eram resolvidos, terminou por não se alocar no âmbito do poder judiciário, senão no âmbito do poder executivo. Na França, nós temos duas jurisdições separadas, e isso responde em parte à provocação feita pela professora Júnia, quando falou da necessidade ou não de uma jurisdição de tributos no nosso país. Lá, nós temos uma dualidade de jurisdições. O poder judiciário é competente para resolver a querela entre os particulares, e a querela entre os particulares e o Estado é resolvida no âmbito da jurisdição administrativa, que tem como órgão de cúpula o Conselho de Estado francês, alocado no âmbito do Poder Executivo. Interessante. Por quê? Porque isso terminou por trazer um impacto na interpretação do próprio direito administrativo. Porque à medida em que o próprio Poder Executivo é que resolvia a contenda, à semelhança do que acontece no CARF, por exemplo, havia uma tendência que era diferente da base do direito administrativo na sua origem, de que a solução das controvérsias pendesse para o lado da administração e não para o lado do cidadão. Ou seja, o direito administrativo, que nasce com uma ideia de cidadania, com pouco tempo ele transforma num direito em favor da administração e contra o cidadão. Como assim, professor? Eu não consigo ver isso. Consegue. Basta que vocês hoje, por exemplo, analisem um princípio que depois terminou sendo replicado e replicado em várias decisões, que é, por exemplo, o chamado princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, que está, segundo os autores, na base de sustentação da ideia do direito administrativo. Por que isso? Porque o direito administrativo é, na verdade, um direito de desigualdade, à medida em que ele dota a administração de determinadas prerrogativas especiais, que permitem que ela, a administração, imponha unilateralmente a sua vontade ao cidadão, independentemente da concordância dele. Esse é um aspecto fundamental que há no estudo do direito administrativo, um dos atributos do ato administrativo denominado imperatividade ou unilateralidade. Vale dizer, como a administração consegue, mediante atos próprios, impor unilateralmente a sua vontade, e ao mesmo tempo existe um princípio que diz que há uma supremacia do interesse público sobre o interesse dos particulares, não é difícil perceber que, não raro, a ideia de interesse público termina por ser confundida com a ideia de interesse da própria administração. E a administração impõe, portanto, ao cidadão o seu desejo. Na esfera tributária isso acontece todos os dias. O voto de qualidade do CARF é um exemplo claro disso. Quando é possível, portanto, e o direito é uma ciência interpretativa, quando se é possível interpretar participando de determinadas premissas, a premissa de que se parte no âmbito de determinadas atividades, no âmbito do direito administrativo, é da premissa de que o Estado deve preponderar na relação em detrimento do direito do cidadão. Isso se vê hoje também em outros âmbitos. Não se pode falar, a bem da verdade, no Brasil hoje sobre
determinados direitos que fazem parte de um núcleo essencial que a humanidade demorou séculos e séculos para poder conseguir conquistar. O direito à ampla defesa, por exemplo, no nosso país hoje, é um direito complexo. O direito ou não ao duplo grau de jurisdição, como disse a professora Júnia, tem que ser efetivado. Não só o duplo grau de jurisdição judicial, como também o duplo grau de jurisdição administrativa. Pois bem, no que diz respeito ao princípio da legalidade, o que aconteceu, a bem da verdade, desde quando ele foi concebido lá atrás, desde quando ele passou pelo filtro do direito administrativo e o que se vive agora? Todo mundo aqui, quando começa a estudar direito administrativo, começa pela seguinte frase: na administração pública só é possível fazer o que a lei autoriza. Ou, em outras palavras, administrar é aplicar a lei ex officio. Isso nunca foi verdade, a bem da verdade. Por quê? Porque administrar é muito mais do que isso. Quem lida com a administração pública sabe que resolver os problemas não é simplesmente acomodar a atividade administrativa no âmbito de uma norma colocada pelo legislador. E no fundo, no Brasil atual, em que o legislativo carece de uma crença da sociedade, nós temos praticamente uma contradição, que é: eu sou descrente com o representante que tenho no poder legislativo e acho que a administração pública tem que se submeter à lei que ele aprova. Por isso, talvez um giro hermenêutico, um giro filosófico que se verificou no âmbito do século XX, trouxe a necessidade de que o direito trabalhasse perspectivas para além da legalidade. E essas perspectivas para além da legalidade nos montam ou nos dão a ideia de trabalhar com princípios jurídicos. Ou seja, o direito não é apenas um emaranhado de regras, o direito é composto tanto por regras quanto por princípios. Tudo bem, mas qual é o papel dos princípios e qual é o papel das regras? Por que digo isso? Porque se parte de uma concepção, percebam isso, se parte de uma concepção, por exemplo, existente em algumas obras de direito administrativo, de que o princípio é superior à regra, quando houver conflito entre princípio e regra, o princípio deve prevalecer. Essa posição consta dos manuais de direito administrativo. Ou seja, entre princípio e regra, nós estamos em conflito. Quem deve prevalecer? O princípio. Será efetivamente que esta é a posição que se deve ter? Um exemplo para trazer o Supremo Tribunal Federal à tona. O princípio da segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica é um princípio que decorre da noção de Estado de Direito. Pois bem, a Constituição estabeleceu algumas regras, e nisso ela foi específica, algumas regras que trabalham uma espécie de bloqueio à prescritibilidade das ações judiciais. Ela o faz, por exemplo, quando diz que o crime contra os direitos humanos é imprescritível, quando fala que não há uso capião de bens imóveis, no artigo 191, e consequentemente o uso capião é uma forma de prescrição aquisitiva do direito. E fala no artigo 37, parágrafo 5º, que, por exemplo, as ações de ressarcimento ao erário decorrentes de ato de improbidade devem ser ressalvadas do mesmo prazo prescricional das punições inerentes a esse ato de improbidade. A questão é interessante, por quê? A partir do pressuposto que o princípio sobrepõe a regra,
Se o princípio que rege o Estado de Direito é a prescritibilidade e não a imprescritibilidade, tirante as hipóteses em que o próprio Constituinte tivesse sido expresso, como eu referi anteriormente, a interpretação do parágrafo 5º do artigo 37 teria necessariamente de se levar à conclusão sobre a prescritibilidade das ações. Essa era a posição primeira do Supremo Tribunal Federal, que num giro copérnico mudou de opinião numa semana para outra e transformou as ações de improbidade administrativa em ações imprescritíveis. Era esse o desejo do Constituinte? Era esse o desejo do legislador? Afinal de contas, quem dita o direito no nosso país? Essa é a pergunta. Por quê? Porque se o direito administrativo trabalha com a execução do ordenamento jurídico, e se essa execução do ordenamento jurídico, a bem da verdade, depende sempre de uma interpretação construída no âmbito do Poder Judiciário, que lei nós estamos a aplicar? Nós, da administração pública, nós ficamos esperando, ou seja, o legislativo vota uma lei e nós ficamos esperando o Poder Judiciário dizer se a lei é constitucional ou inconstitucional para aplicá-la? Eu dou um exemplo claríssimo. Está aqui um amigo Maurílio, prefeito de Curvelo. Vou dar um exemplo. Imagine-se que nós estamos numa cidade pequena, aqui do norte de Minas, 6.000 habitantes. Na cidade existe apenas um posto de gasolina, só um. E o posto de gasolina pertence a quem? Ao prefeito. Existe, por outro lado, uma norma que diz, artigo 9º da Lei de Licitações, 8666 de 93, que é vedado ao servidor ou dirigente do órgão responsável pela licitação ou pelo contrato, participar da licitação e contratar com a administração pública. Está escrito lá a norma. Eu lhes pergunto, o que fazer neste caso? O prefeito é o dono do posto. O posto é o único da cidade. O outro fica a 40 quilômetros em estrada mal e porcamente pavimentada. Como resolver a questão? Estaríamos nós diante de um conflito entre regras e princípios, por exemplo? O que fazer nesse caso? O prefeito é o dono do posto, ele é o prefeito, precisa abastecer a frota, tem ambulância, tem carro, tem trator. O que fazer? Se diz que administrar é aplicar simplesmente a lei de ofício, a frota fica desabastecida. Se disser que não, neste caso específico nós podemos dizer que o prefeito, nós temos que encontrar um fundamento normativo para isso. A não ser que se faça como um aluno meu, quando contei esse caso, dou essa aula aqui, no curso de pós-graduação, e dizia para ele, o que fazer? Ele falou assim, é muito fácil, professor, é só colocar o posto no nome do laranja. E eu disse para ele, meu amigo, eu quero achar uma resposta dentro do direito e não fora dele. Nesse caso específico, obviamente, é necessário que se veja que o fato tem influência no âmbito do direito, que a situação que circunda o administrador é fundamental para a decisão que ele tem que tomar. E ele, obviamente, deveria. E aí, usando um aspecto pragmático, uma certa dose de pragmatismo, buscar, percebam isso, buscar um princípio, como por exemplo o princípio da eficiência, e dizer, nesse caso específico, o princípio da eficiência prepondera sobre a regra. Existe, por exemplo, na literatura mundial, livros como do escocês Neil MacCormick, que trabalha justamente o conflito entre regras e princípios, em que ele sustenta, é possível em casos concretos que o princípio derrote a regra. E é possível também, em casos concretos,
que a regra derrote o princípio. O caso concreto é que vai definir. Não existe, portanto, uma superlatividade normativa entre regras e princípios. É necessário que nós resolvemos os problemas da nossa vida e não os problemas do além. O direito não serve para essa finalidade, resolver problemas do além. Tem que resolver problemas da vida prática dos indivíduos. Pois bem, mas aí nós temos um outro problema, que esse é muito sério nos dias atuais, sobretudo nesses tempos em que parece que o direito foi invadido pela moral, invadido por uma sensação de justiça a qualquer preço, quase que um retorno à pena de talião. É necessário buscar, tudo bem, nós elegemos a cada 4 anos os nossos dirigentes, que são responsáveis por fazer a aplicação do direito no dia a dia para resolver os problemas de nossa vida. Acontece que o indivíduo não tem mais segurança jurídica para fazê-lo. Por quê? Porque o indivíduo que for, por exemplo, prefeito na cidade e contratar com o posto dele, ele vai tomar uma ação de improbidade administrativa, uma ação criminal, uma tomada de contas especial, ou seja, os órgãos de controle acabarão com a vida e com a reputação dele. E ele queria, na verdade, resolver o problema das nossas vidas, que era colocar gasolina na ambulância. Tem outro exemplo. Município pequeno, tem um prefeito que ganha R$5.000. E aí existe uma regra, o artigo 37, inciso 11 da Constituição, que fala que a remuneração máxima no município é o subsídio em espécie do prefeito. Está escrito, 37:11, estabelece o teto. Pois bem, existe lá na estrutura da administração um cargo de médico, e o Ministério Público quer que se faça concurso público para o cargo de médico. O prefeito então chama o concurso, estabelece lá que o médico trabalha 40 horas semanais e ganha R$4.900, porque ele ganha 4.000, ele ganha 5, ele ganha 4.999, que é o teto. Faz o concurso, quantos médicos aparecem para fazer o concurso? Nenhum. Aí chama-se o assessor, o procurador do município, vocês, para opinar. E o procurador dá, resolvi, prefeito, nós vamos passar uma lei na Câmara, e a Câmara vai abaixar a jornada de trabalho do médico de 40 horas para 20 horas, sem baixar a remuneração, e nós vamos fazer o concurso. Assim é feito. Passa-se todo esse trâmite, faça o concurso para 20 horas, R$4.999. Quantos médicos aparecem para fazer o concurso? Nenhum. E aí, meu aluno, o mesmo que respondeu sobre o posto, diz para mim: professor, é fácil resolver, é só pagar uma parte por dentro, outra parte por fora. Quer dizer, e eu digo para ele: não, meu filho, nós temos que buscar a solução é dentro do direito. Nesse caso específico, nós estamos diante de mais uma hipótese de derrotabilidade da regra pelo princípio. O princípio da eficiência, o direito fundamental à saúde, falam mais alto e obrigam a que se pague mais para o médico do que para o prefeito, porque senão nós vamos ter médico e a sociedade é que vai sofrer a consequência. Pois bem, qual o prefeito neste país tem coragem de fazer isso? Qual o procurador municipal que dá o parecer falando que o médico pode ganhar mais do que o prefeito? E se der, vão sofrer uma ação de improbidade administrativa, uma ação criminal e uma tomada de contas especial. Aí fala assim: não, nós vamos contratar uma pessoa que saiba muito dessa matéria, ele vai dar o parecer, faz a inexigibilidade de licitação, o profissional exterior faz o parecer, e aí o prefeito toma uma improbidade porque contratou com inexigibilidade de licitação a pessoa que ia dar o parecer para resolver o problema da saúde. Ou seja, onde é que nós estamos? Ser administrador no Brasil hoje é profissão de risco.
Então nós temos assim, praticamente um paradoxo. Por um lado, a administração preponderando nas suas relações, que é onde há o envolvimento entre o cidadão, nós, os administrados, e a administração, especialmente na seara tributária. Há uma preponderância da administração em face do cidadão, também nos processos de natureza punitiva, nos processos administrativos disciplinares, nas ações de improbidade administrativa. Há praticamente uma inversão do ônus de prova nesses processos, como se quem tivesse que provar o delito ou a ausência dele fosse o processado e não quem processa ou quem tem a legitimidade para tanto. É o que acontece no âmbito das ações de improbidade no Brasil hoje. E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nessa matéria é caótica. Criou-se um sistema de presunções contra o administrador, presunção de dano e presunção de dolo. Basta vocês fazerem uma pesquisa e julgar lá, dolo in re ipsa ou dano in re ipsa, quer dizer, dano pertencente à própria conduta. Administrar no país hoje é uma profissão de risco. O indivíduo tem que estar disposto, porque ele vai comprometer o patrimônio dele e da família dele. E aí a pergunta é esse o direito administrativo que nós desejamos? Nós queremos que as pessoas que fiquem à frente da administração tenham uma conduta irrepreensível? Claro que sim. Mas ela não pode responder objetivamente pelos problemas que a administração pública brasileira vive. E as pessoas dos órgãos de controle, meu tempo está esgotado, eu vou gastar mais 5 minutos. As pessoas dos órgãos de controle, eles não se preocupam com isso. O problema não é com eles. É muito fácil mandar ofício e falar a lei diz isso, ou o princípio diz isso, ou o Supremo diz isso, para resolver os problemas do dia a dia do indivíduo. É muito simples. E quando se depara com uma questão extremamente problemática, se diz, isso não é problema meu, eu não sou administrador. Para responder a esse estado de insegurança, o legislador brasileiro agiu e editou agora em abril de 2018 a Lei 13.655 de 2018. É a lei que introduz na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro preceitos sobre direito público. Essa norma é, em tese, a redenção da segurança jurídica do administrador público brasileiro. Só que tem um problema. As primeiras interpretações que se iniciam a ser feitas no âmbito do Poder Judiciário e dos Tribunais de Contas, no fundo, querem dizer que essa lei não mudou nada, que a jurisprudência deles continua sendo aplicável, só que agora sob uma nova veste. Eu costumo chamar esse processo interpretativo, o direito novo visto sob os olhos do passado, como interpretação vintage do direito. Busca-se a interpretação do passado e faz com que ela prevaleça no presente com roupagem nova. Essa lei diz que o administrador público brasileiro só responde no caso de dolo ou erro grosseiro. E aí, recentemente, o TCU me interpreta o que é erro grosseiro. E diz que erro grosseiro é não ter adotado providências que se exigiria de um homem médio.
Só que o homem médio do TCU é o homem de Brasília, é o homem da capital. A conduta que se imputa como erro grosseiro a esse gestor é de não ter pedido um parecer à área jurídica. Como ele não pediu um parecer para decidir, imputa-se-lhe a responsabilidade. E o mais interessante, era uma licitação, a pregoeira foi absolvida, porque ela não cometeu erro grosseiro. Mas ele, que era autoridade, este sim, este cometeu erro grosseiro. Por quê? Porque existe, bem na verdade, gente, uma espécie de preconceito com o administrador público brasileiro. Como se todos nós que lidamos com a administração pública fôssemos desonestos ab início. E eu é que tenho que provar que eu não sou. Da mesma maneira, essa lei estabeleceu interseções com outras leis, seja do ponto de vista da interpretação em si do ordenamento jurídico, seja da necessidade mesmo de antinomia de normas e, portanto, lei posterior revoga a lei anterior. Uma ou outra, seja como um lapso de interpretação, seja como antinomia efetiva na aplicação do direito. Pois bem, o Superior Tribunal de Justiça recentemente o que diz? A LINDB, que é essa lei, é lei geral. E como lei geral não pode revogar a lei especial. A lei de improbidade administrativa é lei especial, ela não está tocada pela LINDB. Ora, isso é um absurdo. Em outras palavras, gente, nós aprendemos na escola, e aí já me encaminhando para o final, que administrar e aplicar a lei de ofício. O legislador legisla. O legislador legisla. E o queremismo, eu não chamo nem de ativismo, o queremismo judicial impõe a vontade do judiciário sobre a vontade da administração. Muito obrigado.